Olá, a aula de hoje vai ser sobre o mutismo seletivo. Uma curiosidade, né? O nome desse transtorno era mutismo eletivo, pois trazia a ideia de que a criança escolhia não falar, né? Ela elegia, elencava a ideia de não falar. E aí esse nome foi trocado então por mutismo seletivo. E a gente vai entender o porquê de acordo com os critérios diagnósticos. Então, por que esse transtorno está dentro do quadro de transtornos de ansiedade? Porque ele está muito próximo do transtorno de ansiedade social. Há uma ansiedade subjacente da criança em determinados contextos, e aí por isso seletivo, porque em determinados contextos a criança ela teria a dificuldade de exibir a fala. Então, ela selecionaria alguns contextos e nesses contextos ela não emitiria a fala, mas não é uma seleção deliberada, né? Não é uma seleção em que eu vou falar em tal lugar e não vou falar em tal lugar, mas seria dentro de uma dificuldade, dentro de uma ansiedade subjacente a falar, a se expor naquele dado local. E aí, por isso, a semelhança e critérios até compartilhados com o transtorno de ansiedade social, e aí por esse motivo esse transtorno ele entra no DSM-5 nos transtornos de ansiedade. Bom, critério A é um fracasso persistente em falar em situações sociais específicas, por isso seletivo, nas quais existe a expectativa para tal, por exemplo, na escola, apesar de falar em outras situações. Então, por exemplo, na escola, se existe a expectativa para fala, o professor faz uma pergunta, se espera que a criança responda, tem a interação entre as crianças nas atividades em conjunto em sala de aula, tem a interação das crianças na hora do intervalo, na hora da educação física. Então, na escola se tem uma expectativa de que a criança fale, mas naquele contexto, naquele momento, a criança ela não emite a fala. Também pode aparecer em outros contextos, como por exemplo, na casa de um familiar, de uma tia, de um tio, de uma avó. Então, a criança ela emitiria a fala em contextos nos quais ela se sentiria segura e em outros contextos ela não emitiria essa fala. Critério B, a perturbação interfere na realização educacional ou profissional ou na comunicação social. Então, dado o transtorno, a criança ela vai ter uma dificuldade importante em algum contexto onde a fala é esperada, mas ela não acontece. Então, a gente vai ter um prejuízo, e às vezes o prejuízo escolar, quando é na escola que o mutismo aparece, em geral é na escola que ele aparece, além de outros contextos, a criança ela vai ter um prejuízo importante. A duração mínima da perturbação é de 1 mês, não limitada ao primeiro mês da escola. Então, claro, né, a criança ela está passando por uma fase de adaptação. Como eu já falei, as crianças elas têm iniciado na escola cada vez mais cedo, alguns até com 3 meses, 4 meses de idade. E as escolas elas relatam que quanto mais cedo a criança entra na escola, mais rápido ela se adapta, né? Por razões óbvias. Mas vamos imaginar uma criança que está ali com seus 2, 3, 4 anos de idade. Então, ela já tem uma figura de apego, de vinculação bem estabelecida. Ela já desenvolveu a fala ela já está bem estabelecida. Aí, ela vai para a escola. E aí ela tem uma certa dificuldade de se adaptar àquele ambiente. Então, esse 1 mês não pode ser considerado esse primeiro mês de escola, porque a gente entende que seria um momento da criança se adaptar a esse novo ambiente. Critério D. O fracasso para falar não se deve a um desconhecimento ou desconforto com o idioma exigido pela situação. Ou seja, a criança então, ela
tá num lugar diferente, que fala um idioma diferente, e aí ela tá desconfortável e prefere não falar. Não seria isso, né? Por exemplo, eu conheci um grupo fui sair de férias, e aí lá nas minhas férias eu conheci um grupo de pessoas de outro país, que fala outra língua. E aí a gente, no tempo aí da pandemia, ou fora dela, enfim, resolve fazer um encontro virtual. E aí eu sou a única brasileira e eu não domino muito bem a língua. Então eu até entendo o que eles falam, se eu me concentrar muito bem, mas eu não domino aquela língua e aí eu fico mais quieta, né? Então não é isso, esse critério ele tá dizendo isso, né? Não é um desconforto com uma língua que eu não domino, é dentro da língua que eu domino, e aí uma característica importante desse transtorno, a criança ela adquiriu a fala, então ela já sabe falar, ela é fluente na fala, então não é um transtorno da comunicação, por exemplo, não é um quadro de afasia, a afasia era até relacionada à afasia eletiva, né? Então a afasia decorre de um dano neurológico, não é o caso aqui. A criança ela sabe falar, ela emite a fala correta, coerente, fluente, em alguns contextos nos quais ela se sente segura, mas daí em outros contextos ela acaba não conseguindo essa comunicação que ela fala. Então, essa é uma característica importante desse transtorno. Critério E é o critério clássico, né, que traz a ideia do diagnóstico diferencial. A perturbação não é mais bem explicada por um transtorno da comunicação, por exemplo, transtorno da fluência com início na infância, nem ocorre exclusivamente durante o espectro autista, porque a gente sabe que o autismo ele vai ter também um prejuízo na fala, às vezes precisa do acompanhamento com fonoaudiólogo, enfim, né? A esquizofrenia e outro transtorno psicótico. Então a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial com outros transtornos que poderiam exibir critérios semelhantes, mas em suma, em tese, o que caracteriza o transtorno de mutismo seletivo? É a ideia de que a criança ela adquiriu a fala, ela tem uma fala fluente, ela exibe essa fala num contexto no qual ela se sente segura, e aí em outros contextos nos quais de alguma maneira ela se sente ameaçada, ela exibe um nível de ansiedade mais exacerbado, essa fala ela seria cessada, por isso seletivo. Em alguns locais ela fala, em outros locais ela não fala. A fala foi adquirida corretamente e aí ela tem um prejuízo social, acadêmico, porque a fala é a principal forma que a gente usa para se comunicar, e aí ela pode também sofrer algum tipo de bullying, de discriminação, de rejeição pela dificuldade de exibir essa fala. Então agora a gente vai assistir uma reportagem que fala sobre uma criança que tem mutismo seletivo. Eu selecionei essa reportagem porque eles filmaram a menina em casa sem que ela soubesse e filmaram a menina no ambiente escolar. Então a gente consegue ter com esse exemplo uma ideia, uma dimensão do que seria esse transtorno. Então depois de ver esse vídeo a gente segue com as características associadas, o que mais que a gente percebe, identifica nesse transtorno. Jade, 6 ans et demi, est une fillette comme les autres. Elle aime apprendre, jouer avec ses copains, danser. Et pourtant c'est plus fort qu'elle. À l'école, pas un seul son ne sort de sa bouche. Les oiseaux se font-ils la cour? Est-ce qu'on reconnaît l'animal qui est sur l'image? Oui. Oui. Jade, tu as une idée sur l'animal qu'on va... Oui. Lequel, à ton avis? Un animal avec 4 pattes, avec des ailes. Emma? Pipelette, quand elle est chez elle, en classe, elle s'empêche de parler. Cela s'appelle le mutisme sélectif, un trouble qui toucherait dans le monde près d'un enfant sur 150. Je n'ai jamais entendu parler Jade, je la vois
parler peut-être avec les yeux ou avec l'expression du visage. Et puis elle essaye de me montrer ce qu'elle veut avec les gestes. Ah, il y a la couleur verte. Tu es d'accord? Oui. À l'école, Jade est mutique depuis son entrée en maternelle il y a 3 ans. Malgré cela, aujourd'hui, c'est une excellente élève de CP. Dans ses cahiers, soignés, elle collectionne les très bien. Emma. Et même pendant les activités de groupe, elle n'est pas en reste. Quand vient son tour, pour se faire comprendre, elle a trouvé une parade. Voilà. Superbe. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que font les bonhommes de craie? Elle chuchote à l'oreille de certains de ses camarades. Ils sont en train d'attendre que l'école elle soit ouverte. Ils sont en train d'attendre que l'école est ouverte, c'est ça, Jade? D'accord. Ce mutisme serait lié à de l'anxiété, une sorte de phobie sociale. Dans cette école, Jade est un cas unique, une petite fille très entourée. On joue avec elle, mais sans parole. Après, elle dit des secrets à sa meilleure amie. Et moi, c'est la première fois qu'elle m'en a dit. Et t'étais contente? Elle est là, Jade. Elle est là. Jade vient d'elle-même se placer devant la caméra, même sans parole. Elle veut s'exprimer. Toi, tu aimerais bien parler, Jade? Oui? Tu aimerais bien pouvoir parler à tes copines? Mais tu peux le faire, hein? Pour entendre le son de sa voix et filmer Jade comme elle l'est tous les jours chez elle, il ne fallait pas qu'elle nous voie. Nous avons donc installé des caméras discrètes avec la complicité de sa mère et de sa grande sœur. Puis les photos, tu lui expliqueras c'est qui? Parce qu'elle ne connaît pas ça, hein. C'est pas que c'est maman, ça. En famille, Jade fait le clown et s'exprime sans retenue. Vendredi 14 mars, à 15h30, au carnet. Au carnet. Au carnet. Tu veux pas lui dire qui c'est sur les photos? Le tournage reprend. Jade n'ouvrira plus la bouche. C'est comme ça quand il y a des inconnus. Maman. Elle trouve une porte-parole. Sa maman avoue son désarroi. Moi. C'est horrible parce qu'on sent qu'elle souffre en plus. Enfin, pour elle, c'est pas que ça lui... Oui, c'est une sorte de souffrance. On sent qu'elle se contrôle. Elle contrôle aussi son corps pour éviter de dire atchoum quand elle éternue ou aïe quand elle se blesse. Elle essaye de tout contrôler. Donc ça lui demande une énergie en plus toute la journée pour pouvoir arriver à fermer la bouche. À ce jour, le mutisme reste une énigme. Aucune cause n'a été identifiée. Dans cette école de quartier à Paris, plusieurs enfants vivent la même chose que Jade. Pour les aider, Valérie Marchal vient aujourd'hui témoigner. Elle a réussi à guérir son propre fils. Elle n'est pas médecin, mais elle s'est inspirée de travaux aux États-Unis. Elle a même fondé une association pour aider les autres parents. Le mutisme sélectif, il faut plutôt le voir comme une peur paralysante qui s'enclenche même dans des endroits ou des situations où, en théorie, il n'y a pas de danger. Effectivement, et c'est ce qui est important aussi. Sa méthode est utilisée dans une centaine d'écoles en France. Le principe, le père ou la mère doit passer du temps seul en classe avec son enfant. C'est même aussi, voilà. Le but vraiment, c'est d'utiliser le lieu, parce qu'on a dit que le lieu était anxiogène, comme base de travail. On va aller dans ta salle de classe pour que tu te sentes plus à l'aise et pour que tu sois de mieux en mieux dans cette salle. Ce père applique la méthode depuis quelques semaines avec sa fille Sarah. En grande section de maternelle, elle n'a encore jamais ouvert la bouche en classe. Écoutez bien, pour la première fois lors de cette séance, Sarah va s'exprimer. Le quoi? Le chapeau. Une immense victoire pour son papa. D'avoir parlé, d'avoir sourire aux éclats comme elle le fait à l'heure actuelle, là, c'est de la fierté et de la joie, quoi. Voilà. Un papa très fier aujourd'hui, quoi. Et en espérant que ça aboutisse à une totale guérison par la suite, quoi. Jade, elle, devrait commencer ce type de travail dès la rentrée prochaine à l'école avec sa mère. 2 années seront sans doute nécessaires pour qu'elle sorte enfin de son silence. Bom, então,
Características associadas, né? Comportamentais. Isolamento social, gerando evitação social. Então, a criança ela passa a se retrair, a ficar mais isolada, a evitar estar em situações. Porque imagina, tem até um site que fala, não, o gato não comeu a minha língua, né? Porque você imagina, você vai para uma reunião de família, para você aquele ambiente, sei lá, imagina uma celebração de Natal, reúne a família inteira. E aí todo mundo disse, oi fulaninho, como é que você tá, fulaninho? Aí fulaninho se retrai, esconde atrás da mãe. Aí aquela brincadeira típica, ei, o gato comeu sua língua, né? Então sempre tem aquele parente chato que faz aquela brincadeira que não cabe no contexto, que desmerece, que desqualifica a criança, que faz ela se tornar ainda mais envergonhada, que faz aquele ambiente se tornar ainda mais aversivo. Na escola também, né? Às vezes os professores podem pressionar, às vezes os coleguinhas podem rir ou apontar, por que ela não fala? Por que ela nunca responde? Por que eu tenho que responder se a fulana nunca responde? Então, às vezes a gente vai vendo uma evitação social decorrente do transtorno. Modos de comunicação alternativos, né? Então, a gente vê ali na imagem o cochicho no ouvido. Então, às vezes lá na escola, a criança ela vai ter uma amiga, um amigo, que ela se sente mais à vontade. Então, ela não vai exibir essa fala para todo mundo ouvir. Aí ela chega no ouvido e cochicha o que ela quer, o que ela precisa, o que ela pensa. E às vezes esse amigo ou essa amiga é usada para reportar o recado para outra pessoa, ou às vezes para ajudá-la de alguma maneira, né? Então, o cochicho no ouvido ele é muito usado, a gente viu isso na reportagem, né? A menina da reportagem chegava para as amigas, cochichava, gestos. Então, a partir de gestos, ela tenta se fazer compreender, fiz, não sei, né? Respostas monossilábicas, então com muita dificuldade pode sair um sim, um não sei, mas muito pontualmente. Movimentos com a cabeça, né? Sim, não. E escritas para fazer pedidos ou emitir respostas. Então essa é até uma informação importante, que é por aí que muitas vezes a gente vai começar, né? Então a gente está vendo aí esse artigo que se baseia grande parte da explicação da nossa intervenção de Peixoto, Caroli e Mariama, em que elas usam desse recurso, quer dizer, num primeiro momento não é porque você é psicóloga que a criança vai falar com você, ela vai exibir o mesmo comportamento que ela exibe lá fora, e a gente tem que usar esses recursos para ir gradativamente se aproximando de uma fala, a partir do estabelecimento do vínculo e da confiança com essa criança. Então, ok, se ela fala por meio de escrita, ok, a gente vai se comunicar por meio de escrita. Se é por meio de gesto, vamos por meio de gesto, né? Aí a gente pode até usar aquele recurso do imagem em ação para melhorar esse repertório de gesto num primeiro momento. Vamos fazer o trabalho com as emoções, com a identificação das emoções. Então, assim, a gente tem que ter claro que nós também não devemos pressionar essa criança para falar num primeiro momento, né? A gente vai usar os recursos que ela tem disponível para depois se chegar à fala. Mas quanto mais a gente tiver pressa e querer um resultado e pressionar essa criança, mais ela vai se sentir angustiada e num ambiente aversivo como nos outros contextos, né? E também uma outra característica associada que o artigo coloca é o controle e negativismo em ambiente familiar. Então também os pais, claro, ficam alarmados, né? A escola chama, olha, o teu filho não tá falando, eu vou numa festinha infantil, meu filho não fala, né? E aí eu começo a ficar preocupado. Alguns podem até exibir um comportamento agressivo, põe de castigo, bate no filho, você vai falar o que tá acontecendo.
acontecendo, mas a gente percebe também um comportamento negativista da criança no ambiente familiar. E aí muitas vezes esses pais, ou esses cuidadores, enfim, eles acabam ficando reféns um pouco dessa criança que está com dificuldades, está com problemas, mas também exibe essa oposição muitas vezes em casa também. Bom, em termos fisiológicos, a gente vai ver a resposta de ansiedade diante de estímulos relacionados com a avaliação de exposição. Por exemplo, em aulas como a de educação física, dança, música, apresentações teatrais em festas escolares. Então, pode ser que a criança até tenha se habituado um pouco mais às atividades corriqueiras da escola. Então, que o nível de ansiedade dela nessas situações mais corriqueiras não seja tão alto, não atinja um pico tão alto como quando se espera mais fortemente que ela fale. Então, a apresentação de fim de ano, né? Eu me lembro, meu filho tem 5 anos, então a apresentação da escola ainda é engraçado, porque tem criança que faz perfeitamente a coreografia, tem umas que se perdem um pouco, faz mais ou menos. E eu lembro do menino que ele mal respirava, né? Ele ficava assim, ele olhava pro lado, você via as lágrimas assim no olho, e ele parecia um robozinho, assim, parecia que tava uma angústia, um sofrimento muito grande, né? Então, nessas situações em que a criança ela se vê mais exposta com essa expectativa de que ela faça, de que ela fale, então aí o nível de ansiedade, a resposta fisiológica, ela vem ainda mais aumentada do que naqueles contextos em que, claro, se espera que ela fale, mas que ela já estaria um pouco mais habituada. Então, essa ansiedade, essas reações fisiológicas, que a gente já viu no outro vídeo, né? Coração acelerado, sudorese, tremores, enfim, pensamentos, cognições relacionadas também à ansiedade, tudo isso estaria mais exacerbado nessas situações, nesses contextos onde ela está literalmente mais exposta. Bom, em termos cognitivos, a gente teria pensamentos associados com as expectativas sobre as consequências de se expor socialmente através da fala, gerando as respostas de fuga ou evitação, que por sua vez reforçam o mutismo, né? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tô num contexto onde se espera que eu fale. Aí as pessoas olham para mim, aí eu viro o centro das atenções. Por que ela não fala? O que está acontecendo com ela? E aí, resposta de fuga ou evitação. Aí eu vou me retrair mais, ou eu vou sair daquele ambiente. E isso aumenta o nível de ansiedade e reforça o mutismo. E aí a gente pode ter também pensamentos associados de inadequação, pensamentos associados de que as pessoas elas vão me julgar, vão me criticar, de que aquele ambiente é hostil, ele é aversivo, e tudo isso vai reforçando esse ciclo do mutismo seletivo. Bom, que emoções e sentimentos associados a gente vai ter? O medo, né? Então, o medo, ele vai trabalhar a antecipação de respostas negativas e catastróficas relacionadas com a exposição. Então, quer dizer, diante da possibilidade ou diante da situação de me expor para as pessoas, vem a resposta de medo, vem a ansiedade, que vai ser um pouco mais prolongada ali do que o medo. Mas que está diretamente associada ao medo. A gente tem também a vergonha, que implica uma avaliação global negativa do self, provocando uma sensação dolorosa, sendo acompanhada por um sentimento de desvalorização e impotência, né? Então, a vergonha, ela é muito nefasta, ela machuca muito o indivíduo, a autoestima, a autoconfiança, porque ela traz uma ideia de
que eu não sou bom, de que eu tenho um defeito, de que eu tenho um problema. E aí a criança, ela acaba se desvalorizando e se sentindo impotente. Então a gente tem que cuidar também com os desdobramentos do mutismo seletivo na autoimagem que a criança vai desenvolvendo de si. Bom, desenvolvimento e curso. Geralmente a gente tem o início do transtorno antes dos 5 anos de idade, mas ele pode não receber atenção clínica até a entrada na escola. Então me lembro de uma entrevista que eu fiz, que a mãe tinha muitos filhos. E aí, a criança em questão, ela exibia mutismo seletivo. Mas imagina, né? Aquela casa cheia de criança. Uns falam mais, outros falam menos. A mãe trabalhava fora. E aquela confusão ali em casa, ela não se deu conta de que era realmente um problema, né? Às vezes o pai acha assim, em casa a criança fala, né? Quando tá num evento familiar, numa situação familiar, ela é um pouco mais quieta, ela é tímida, ela é quietinha assim mesmo, ela é só envergonhada. E aí os cuidadores não se dão conta de que realmente se trata de uma dificuldade que merece atenção clínica. Então, às vezes, até a criança entrar na escola, não vai se ter uma clareza da dimensão do problema e da dificuldade que essa criança enfrenta. Em alguns casos, particularmente indivíduos com transtorno de ansiedade social, o mutismo seletivo pode desaparecer, mas os sintomas de ansiedade social, eles permanecem, né? Então, a diferença ali do mutismo seletivo para a ansiedade social seria que o mutismo seletivo, ele traz essa ansiedade nos ambientes em que se espera que eu fale, e então eu acabo não conseguindo emitir a fala. Na ansiedade social, eu não vou ter essa ausência da fala. Eu vou falar com as pessoas, claro, com nível de ansiedade, de dificuldade também, mas não vai ser caracterizado pela ausência da fala. Então, a gente pode ter ali a remissão do mutismo seletivo, mas a permanência de um quadro associado comórbido de ansiedade social. Bom, o que explica, né? Por que uma criança desenvolve esse transtorno? Como sempre, a gente não tem uma resposta muito certeira. A gente vai ter alguns fatores associados. Então, em termos de temperamento, o neuroticismo, a afetividade negativa, então crianças que tendem a exibir mais afeto negativo mais frequentemente, como um elemento temperamental, a inibição comportamental, uma história parental de timidez, isolamento e ansiedade social, né? Então a gente pode ter isso herdado, né? Então a gente vai ali para os fatores genéticos e fisiológicos e depois eu volto nos ambientais. Devido à sobreposição significativa entre o mutismo seletivo e o transtorno de ansiedade social, pode haver fatores genéticos compartilhados por ambos. A gente sabe que o temperamento que eu estava falando antes, ele tem ali essa base biológica da personalidade que é herdada desses pais. Então, esses cuidadores que têm aí uma ansiedade social, uma timidez mais exacerbada, eles poderiam de alguma maneira transmitir isso para os filhos, tanto pelo ambiente como também pelos seus próprios genes. E aí, em termos ambientais, de novo, uma inibição social por parte dos pais pode servir como um modelo para a reticência social e o mutismo seletivo em crianças. Ou seja, a criança, ela observaria, ela aprenderia por modelação que aqueles cuidadores são mais reservados, são mais tímidos, são mais retraídos, e esses cuidadores também podem se expor menos a ambientes sociais. Então, por exemplo, tem uma festinha no condomínio, tem uma festinha da escola, tem uma festinha familiar ou dos amigos. Não vamos, né? A fulaninha é tímida. Bom, mas aí os pais também teriam que interagir com outros pais e às vezes eles acabam evitando e não proporcionando esse ambiente de aprendizagem social para a criança.
E aí também ela observando os pais mais retraídos, mais na deles, aprendendo também por modelação. E pais superprotetores ou controladores. Então, por exemplo, alguém faz uma pergunta para a criança, o cuidador já vai lá e responde. Aqueles pais muito controladores, as coisas são do meu jeito, eu que mando. Enfim, então isso também estaria associado, vamos lembrar que não é causa e efeito, né? Seriam fatores associados ao início, ao desenvolvimento do transtorno. Em termos de intervenção, o que a gente faz, né? Então, eu trouxe esse artigo, quem se interessar, vale a pena ler, é um artigo bem interessante que traz uma revisão da literatura sobre o mutismo seletivo e traz o exemplo de um caso clínico atendido que trouxe resultados interessantes. Então, a primeira questão que a gente tem que pensar, que eu já falei antes, é o desenvolvimento de vínculo com pouca exigência de comunicação verbal, né? Então, você não vai esperar que a criança vá falar na primeira, na segunda, na terceira, enfim, nas sessões iniciais e talvez até nas sessões intermediárias. Quanto mais se pressionar para isso, pior é para a criança. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que desenvolver estratégias de interação com essa criança. Então, por exemplo, balança com a cabeça, levanta o dedo, faz um sinal com as mãos. Então, combina algum gesto com a criança, mas eu vou estimular a interação interpessoal. Então, ao mesmo tempo que eu não posso esperar que ela vá falar comigo muito precocemente, eu tenho que estimular que de alguma maneira ela interaja, até para que esse vínculo ele se forme, se fortaleça e se consolide, para que no momento seguinte essa criança venha falar. Então é óbvio que no processo terapêutico eu vou precisar que ela fale, é esse o objetivo da terapia, né? Então que ela comece, que ela consiga falar no setting terapêutico, e depois ela leve isso para os outros contextos. É exatamente esse o meu objetivo, mas eu tenho que ir com calma, né? Então, o que eu posso fazer? Além de combinar gestos com a cabeça, com as mãos, a expressão facial, né? Escritas e desenho em papel. Então ela pode escrever, se ela já foi alfabetizada, ela pode fazer desenhos e aí nesse primeiro momento a gente pode se comunicar dessa maneira. Além disso, nessa fase em que a fala ainda não aparece no consultório, o que eu posso fazer com essa criança? Atividades lúdicas para o manejo da ansiedade. Então, eu vou ensinar para essa criança o que é ansiedade, quais são os sinais fisiológicos da ansiedade, em que partes do meu corpo eu sinto ansiedade, na minha cabeça, porque vem pensamentos ruins, na minha mão porque eu tremo, no meu coração porque ele bate muito forte, no meu corpinho todo porque eu fico muito suada, né? Então a gente vai identificar com essa criança, a gente pode, por exemplo, colocar imagens representativas dos sinais de ansiedade, explicar para essa criança o que aquela figura, o que aquela imagem representa, qual é o sinal fisiológico da ansiedade e, por exemplo, pôr um quadradinho do lado para ela marcar com um X aqueles sinais que ela percebe, que ela identifica, que ela tem de ansiedade. Viu? Ela não precisou emitir fala para eu entender, para eu conhecer um pouquinho sobre ela. Posso colocar balõezinhos de pensamento para que, se ela sabe escrever, ela coloque o que ela pensa nessas situações. Ou, se ela ainda não sabe escrever, para que ela faça ilustrações, desenhos, representando o que se passa na cabeça dela nesses momentos de exposição. Eu posso trabalhar uma técnica de identificação das emoções. Por exemplo, eu pego uma cartinha que representa uma emoção. Então, eu vou fazer uma expressão facial e corporal que representa aquela emoção e a criança ela vai ter que adivinhar. E
Da mesma maneira, a criança ela vai pegar a cartinha que representa uma dada emoção, ela vai precisar fazer uma performance com expressão facial, com expressão corporal, e daí eu vou ter que adivinhar que emoção que é aquela. Então a gente está trabalhando a identificação, a nomeação das emoções, que é um trabalho base que a gente precisa fazer com as crianças, e ao mesmo tempo fortalecendo o vínculo nesse processo sem forçar essa fala com a criança nesse momento. Um recurso que as autoras do artigo usaram para trabalhar a respiração foi o uso da bolha de sabão. E eu achei muito interessante essa analogia, a gente vai ver mais para frente, porque isso foi usado como um recurso mais continuamente, né? E aí daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre a bolha de sabão. Mas, por exemplo, ensina-se para a criança a respiração diafragmática. Puxa o ar pelo nariz lentamente. Vamos contando até 4 enquanto a gente inspira. E aí na hora de expirar, a gente vai expirar devagar, contando até 4 também. E aí quando a gente expira, a gente sopra a bolha de sabão. Então é uma metáfora, uma brincadeira que vai se transformar numa metáfora de manejo da respiração para regular o estado fisiológico da ansiedade. Eu também posso trabalhar com essa criança o relaxamento muscular progressivo, que vai ser uma técnica que a gente vai ver em mais detalhes lá no TAG, na ansiedade generalizada. Mas, em suma, em tese, a ideia é que a gente contraia grupos musculares muito fortemente e relaxe, para a gente comparar a sensação de tensão com a sensação de relaxamento. Então, com crianças, para trabalhar o relaxamento muscular progressivo, a gente pode pegar diferentes objetos mais macios. Então, por exemplo, elas gostam muito de slime, né? Então, por exemplo, você pode pegar uma slime, uma massinha e uma massinha mais ressecada ou até mais seca mesmo, para falar para ela dos diferentes estados de tensão. Então, a slime, ela tá relaxada, ela tá molinha, ela tá muito flexível. A massinha, ela já é mais firme, ela já oferece alguma resistência, mas eu ainda consigo moldar essa massinha. Já a massinha que ficou seca, né, ou uma pedra, enfim, não molda, não mexe, tá duro, né? Então o nosso corpinho, ele é assim. Quando eu tô numa situação em que eu me sinto bem, que eu me sinto em segurança, eu tô relaxada, como a slime. Quando eu tô num lugar que eu conheço algumas pessoas, que eu sinto segurança com algumas pessoas, mas que com outras eu me sinto um pouco insegura, eu já tenho algum nível de tensão. Então eu acho que eu já tô com essa massinha aqui, né? Que é flexível, às vezes interage com um, interage com o outro, mas tá num estado mais tenso, tipo, opa, o que tá acontecendo aqui? E num lugar que eu não conheço ninguém, ou eu me sinto muito ansiosa ou muito ameaçada, aí eu já vou para um estado de tensão corporal mais acentuado. E aí eu pego aquela massinha que já se ressecou, ou uma pedra, ou algum objeto que seja mais rígido. E é assim que o meu corpinho fica quando eu tô muito tenso. Então você explica essa diferença dos estados de tensão do corpo, mostra para a criança quando a gente contrai fortemente uma parte do corpo, a gente mostra para a criança como que o corpo dela fica quando tá tenso e rígido, e aí quando a gente relaxa, como que é essa sensação corporal de relaxamento. E a respiração diafragmática, que eu já expliquei, com o uso ali da bolha de sabão. Então a criança, ela vai aprender a fazer essa respiração mais calma, mais controlada, para reduzir essa excitabilidade fisiológica.
Bom, então, a fase intermediária, as autoras elas propuseram uma hierarquia de medos, né? E aqui a metáfora da bolha de sabão que eu falei antes. Então, elas fizeram a seguinte comparação. A bolha de sabão pequena é para uma situação que gera um medo pequeno. Então, a hierarquia de medos para o mutismo seletivo vai configurar da seguinte maneira. Eu vou colocar situações que me geram menos ansiedade na bolha pequena. Situações que me geram uma ansiedade intermediária numa bolha de tamanho médio. E situações que me geram um medo muito grande, o pico do meu medo, como uma bolha de sabão grande, né? Então, geralmente, a gente vai ter aí o medo de falar com as pessoas, claro, né? Mas a gente vai ter, então, com quem, em que contexto, em qual situação, a gente vai ter que esmiuçar, por exemplo, uma bolha pequena é quando eu tô na minha casa, com a minha família, mas a gente recebe uma visita de uma ou duas pessoas. Então, eu tô no meu ambiente de segurança, eu tô com as pessoas que eu confio, mas esse ambiente, ele foi modificado pela presença de outras pessoas. Então, eu tenho ali um medo pequeno, por exemplo. Eu não tô dizendo que é sempre assim, porque isso vai variar conforme a criança e também conforme a visita, né? Então, eu tenho que identificar ali essas situações que para a criança são menos aversivas, razoavelmente aversivas e extremamente aversivas com nível intolerável de medo ou ansiedade, tá? Aí, por exemplo, no medo intermediário, eu poderia colocar, por exemplo, falar com duas amigas da escola ou na escola. No medo exacerbado, claro que a gente vai ter mais elementos nessa cadeia, né? Então, por exemplo, eu posso colocar em casa com uma visita de uma ou duas pessoas, depois eu posso falar com uma amiga só nós duas no banheiro, depois eu posso falar com duas amigas no intervalo da aula, depois eu posso falar com duas amigas durante a aula, depois eu posso colocar no nível mais grave, no nível mais aumentado de ansiedade, responder a uma pergunta em sala de aula ou fazer uma apresentação de escola de final de ano, enfim. Então, a ideia dessa hierarquia de medo é identificar com a criança, estabelecer com a criança o que gera menos ansiedade, o que é mais manejável, o que gera uma ansiedade intermediária e o que gera uma ansiedade muito grande. E aí a gente vai trabalhando a exposição gradativa, a exposição graduada. E aí, as autoras elas trazem o uso da metáfora da bolha de sabão para a criança com a ideia de que os medos crescem, flutuam e se desfazem no ar. Então, na medida em que a gente passar por cada estágio, por cada etapa da intervenção e vencer aquele medo e vencer aquela ansiedade, então aquela bolha ela vai estourar, né? Quando eu fizer o primeiro passo da exposição e eu conseguir tolerar e eu conseguir vencer, aquela bolha estoura, né? Então a gente vai fazendo essa analogia com a criança até para que ela se mobilize, até para que ela se sinta encorajada a enfrentar aquele medo, aquela ansiedade, ok? E aí as autoras desse artigo também citam 3 sessões na residência da criança. Por quê? E elas colocam que isso foi um ponto nevrálgico da intervenção. Ou seja, a criança, eu sou uma figura aversiva, né? Porque ela não me conhece inicialmente no processo terapêutico, e é um contexto novo, mas na casa dela é um contexto de segurança. Então as autoras colocam que o
fato de ter ido até a casa da paciente num contexto de segurança, onde ela se sente mais tranquila, foi fundamental para a fixação desse vínculo, para que essa criança se sentisse mais à vontade. E eu acho muito interessante também, porque a gente acaba tendo outros recursos que podem fomentar a fala. Por exemplo, me mostra qual que é o teu brinquedo preferido, me mostra onde que é tua cama, onde que é teu quarto, me mostra em que lugar da casa você mais gosta de brincar. Liga a TV para mim, coloca o desenho que você mais gosta, deixa eu assistir ele um pouquinho com você, e aí usa esse desenho para dialogar com a criança. Nossa, você viu o personagem, o que ele fez, que bacana, né? Então, você vai dizer, Aline, mas muito disso eu posso fazer no consultório. Sim, mas aí se você tem a possibilidade de ir na residência, como as autoras sugerem, eu já tive essa experiência de ir na casa da criança, mas por outras demandas e por outros motivos, e é uma experiência muito rica, porque é aquele ambiente de segurança, de estabilidade da criança. Bom, então na fase intermediária, né, a gente vai trabalhar essa exposição, claro que a gente já organizou, observação e imitação de comportamentos e habilidades desejadas. Então elas dizem que a terapeuta fazia gestos e movimentos como abrir e fechar a boca, bocejar, rir, soprar, mímicas. Então a terapeuta fazia, modelava e a criança repetia. Então a gente tá aqui trabalhando, né, gradativamente dentro da zona de segurança da criança, no que ela se sente mais tranquila para se expor. Nós estamos fazendo modelação, porque eu faço e ela repete, então ela vai ampliando o repertório social dela e gradativamente chegando na resposta que eu quero, tá? Depois das mímicas, eu vou para a imitação do som de animais. Aí eu já vou trazendo a voz como destaque. Gravações da voz da terapeuta e paciente, seguida da reestruturação da crença negativa de que a voz era feia ou estranha. Então as autoras, elas destacam que a criança tinha essa ideia, esse pensamento de que a própria voz era feia ou estranha, né? Então, eu não vou falar porque vão rir da minha voz, porque ela é feia, porque ela é esquisita, eu não gosto da minha voz. Então o que a terapeuta fazia? Gravava a própria voz, gravava a voz da criança e trabalhou uma reestruturação cognitiva diante desse pensamento de que a minha voz é feia ou estranha. Se vocês já tiveram a experiência, né, de ouvir a própria voz, hoje a gente tem isso mais facilmente nos áudios que a gente costuma mandar. Eu tenho essa experiência quando eu assisto os meus próprios vídeos, gera um desconforto, porque é estranho, é diferente do que a gente pensa que sai, né? Mas é uma experiência interessante. Então a gente vai acabar mostrando para a criança, olha, para mim também é estranho, para mim também é diferente, para todas as pessoas é diferente. A gente pode também trazer o cuidador para fazer essa brincadeira, né? E a criança, ela vai vendo que todo mundo acaba tendo essa percepção e normalizando um pouquinho essa ideia de que a minha voz é diferente. Uma outra estratégia que as autoras citam no artigo é o aplicativo Musical.ly, que é um aplicativo em que você pode dublar, dançar, enfim, e gravar essas brincadeiras com a música onde não é a sua voz que aparece. Então a criança, ela vai pôr a voz de um artista e vai dublar, vai dançar, enfim. Então também é uma aproximação sucessiva à fala, mas aí eu já tenho uma descontração maior, porque eu tenho que dançar, porque eu tenho que me expor, ainda não com a voz, mas já é também um outro recurso interessante, até porque as crianças gostam muito. Agora essa onda já passou um pouco, mas eu lembro de uma época que esse aplicativo fazia muito sucesso, as crianças faziam caras, bocas e coreografias. A gente pode ressuscitar ele, né? Ou outros também, a gente tem agora que tá mais na moda o TikTok, enfim.
Seguindo a ideia da exposição graduada, a gente tem que avaliar quais locais e situações que a criança ela tem mais segurança para iniciar a fala. Então, como eu falei dentro da hierarquia de exposição graduada, a gente vai começar essa exposição pelos locais, pelas situações onde a criança se sente mais segura. Então, uma possibilidade é fazer uma lista das amigas com quem ela se sente mais confortável para se expressar verbalmente dentro do ambiente escolar. E aí, no caso citado, que embasa, que esse artigo que embasa essa fala, elas colocaram que primeiro era um cochicho dentro do banheiro ou em locais reservados da escola. O segundo passo, então, era um cochicho no pátio da escola, na entrada ou no recreio, não necessitando mais de estar em um ambiente fechado ou reservado para tal. Então, primeiro ela começa no ambiente mais reservado, depois ela vai para um ambiente mais aberto, mas ainda no cochicho. Terceiro passo, conversar com as amigas na sessão terapêutica. Então, as autoras conseguiram que as amigas fossem à sessão terapêutica para ali no setting terapêutico, que já era um lugar seguro, onde a paciente ela já se expressava, que essas amigas pudessem ir até lá e ali iniciar essa interação verbal de uma maneira um pouco mais fluida. Aí, um quarto passo seria convidar as amigas com as quais não conversa para ir na casa dela. Então, as amigas mais próximas, ela já conversava cochichando no banheiro, no pátio da escola, já estava conversando na sessão terapêutica, e aí para ampliar esse círculo de amizades, convidando essas amigas que ela não tinha tanta convivência ou intimidade, enfim, para ir na casa dela, que a casa dela era um ambiente seguro. E aí, por fim, conversar com o professor dentro e fora do contexto escolar. E aí, cada passo desse também pode ser dividido. Por exemplo, conversar com o professor dentro e fora do contexto escolar. De repente, pode começar conversando fora, mas por um aplicativo de celular com mensagem de texto. Depois, conversando com áudio. E aí, finalmente, conversando presencialmente. Então, dependendo da dificuldade da criança para um tópico estabelecido, a gente pode dividi-lo em tópicos menores para facilitar essa exposição. Isso é uma coisa muito importante quando a gente pensa num processo de exposição graduada, é entender a complexidade de cada elemento, porque a gente parte da ideia de que quando nós vamos para a exposição graduada, a pessoa, seja ela criança ou adulta, ela está disposta, em primeiro lugar, a fazer a exposição, ela entendeu o objetivo, ela entendeu a importância, ela se dispõe, porque quando você vai para um processo de exposição, a ansiedade ela aumenta. É desconfortável, é aversivo. Então, a pessoa ela tem que tolerar esse aumento de ansiedade até que ele diminua. Porque se ela evitar ou se ela fugir, então essa ansiedade ela vai piorar. Então, quando a gente parte para a exposição, a gente já tem que ter tudo isso assegurado em termos de disponibilidade, de motivação e de compromisso, de comprometimento com esse processo de exposição. Então, com a menina, a gente passou por todos esses passos, e com a escola. A escola ela também precisa receber orientações, porque é um dos locais onde o mutismo seletivo ele vai aparecer mais fortemente, vai trazer mais prejuízos, e a escola ela precisa saber lidar. Então, a gente tem que deixar claro para a escola que o objetivo inicial não deve ser que a criança fale. É claro que há uma grande expectativa para que isso aconteça, né? De que, obviamente, a criança interaja, participe e consiga lidar com essas limitações. Mas, num primeiro momento, o nosso objetivo é que ela se sinta confortável o suficiente para que, em um segundo momento, ela fale. Então, a escola ela tem que ser muito parceira, ela tem que estar muito aberta a sugestões e colaborar com esse trabalho. Além disso, ela tem que tomar cuidado para não colocar a criança no centro das atenções ou em evidência. Eu já tive experiência de trabalhos com escola, por exemplo, de observação. Aí eu conto para a professora, eu falo, olha, eu vim aqui para observar uma criança que eu estou atendendo, eu gostaria que você não falasse
o motivo real pelo qual eu estou aqui. Somente fale, né, que eu vim acompanhar a aula. Então eu dou essas orientações para que eu não chame tanto atenção e para que a criança não se sinta constrangida ou colocada em evidência. Então é muito comum, às vezes, quando a gente vai observar crianças com TDAH, transtorno opositor, as professoras querem que a criança sinta, tá vendo, fulano? Olha aí, ó, até sua psicóloga veio ver você. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque muitas vezes a gente vai ter que conversar, se a criança já tem vários professores, a gente vai ter que conversar com todos, vai ter que dar orientação para todos. E aí isso pode tornar a criança em evidência tudo que ela não quer. Então a gente tem que explicar para a escola, para os professores, enfim, que esse não é o objetivo. Dar estímulos para que ela maneje os sintomas angustiantes, né? Então, a escola também tem que entender, tem que ter uma sensibilidade para essa dificuldade da criança. Eu acho que quando a gente tem, por exemplo, o diagnóstico de autismo, que a criança ela tem crises, né? A escola, ela às vezes é um pouco mais sensível a essas dificuldades, a essas peculiaridades. E no autismo seletivo, às vezes as pessoas pensam que é frescura, não fala porque não quer. Então a gente precisa mostrar que a criança sofre com isso e que é algo difícil para ela. Não permitir intimidação ou risada dos colegas ou que falem pela criança. Então, aqui a gente tem dois extremos, né? O primeiro extremo é a situação de um bullying. As crianças que, porventura, exibem alguma questão de diferente em relação às outras, em relação à altura, peso, alguma característica física, algum problema na fala, enfim, em geral elas tendem a ser alvo, vítimas de bullying. A criança com autismo seletivo, ela estaria ali nesse rol, então ela seria um alvo mais fácil para o bullying, aí justamente por não falar, por não se defender, ela estaria sujeita, suscetível a esses episódios de bullying. E aí no outro extremo, seriam aqueles colegas que se compadecem da criança, que querem ajudá-la, e aí acabam falando por ela. Mas aí na medida em que sistematicamente um amigo, uma amiga fala pela criança, ajuda ela nesse contexto, aí ela não vai vir a desenvolver a fala. Então é dar oportunidades para que ela se sinta segura para então falar e que esse ambiente não seja hostil, respeitando o tempo dela e as dificuldades dela. E aí uma outra questão para a escola também é identificar os amigos de maior vínculo nesse contexto e repassar isso para a escola no sentido de que esses amigos eles podem ser a fonte de apoio, né? Então não para falar pela criança, mas para dar um suporte, para ser as primeiras pessoas ali naquele contexto em que ela vai se comunicar. E aí uma exposição gradual da fala junto aos pares e professores. Então dentro daquela ideia, primeiro com as pessoas mais próximas, com os amigos mais próximos, depois com aqueles que ela senta perto, mas não conversa tanto, né? Não tem tanta relação. E aí, no terceiro momento, quando se sentir mais à vontade, com os professores também, partindo daquele que ela tem uma relação melhor, então, de repente, talvez não seja nem o professor regente, talvez seja professor de educação física, por exemplo. Então a gente tem que identificar esses professores com os quais a criança tem um pouco mais de afinidade para também começar por eles. Veja que durante todo o processo eu preciso trabalhar gradualmente. É uma conquista semanal, mensal. A gente não pode esperar resultados muito rápidos porque a gente vai se frustrar. Mas a gente também não pode, a gente tem que explicar para essa criança a importância da exposição e celebrar os resultados obtidos para que ela se motive para as próximas etapas. Então, ao mesmo tempo que eu vou fortalecer a autoeficácia, porque essa criança ela vai se expor, ela vai conseguir fazer essa exposição e aí ela vai se sentir bem, vai se sentir realizada, mas entenda que cada passo dessa exposição vai ficando mais difícil. E aí é um trabalho árduo, é um trabalho longo. E esses pais têm que conter um pouco a ansiedade também por resultados muito rápidos. E a escola da mesma maneira.
Bom, além disso, identificar situações que geram muita ansiedade no contexto escolar, né? Então a gente já falou apresentações, situações em que a criança de alguma maneira se coloca ali na frente de outras pessoas, encontrar formas diversificadas de participação da aluna com recursos alternativos para a exposição da fala. Então lembra que é um processo gradativo? A gente tem que trabalhar com a escola que nesse primeiro momento, tudo bem, meios alternativos. Então ela escreve no caderno, o professor lê o que ela escreveu, ela cochicha no ouvido do professor, enfim. Então até que ela fale efetivamente com o professor e com os colegas, eu preciso de estratégias alternativas para que essa comunicação aconteça, tal como a gente fez lá no consultório, como a gente falou lá no início. Colocar a aluna em grupos pequenos para trabalhos em sala de aula, de preferência com pessoas próximas que ela tem alguma confiança, porque, por exemplo, a gente sabe, eu sou professora, né? A gente sabe que alguns professores, eles adotam estratégias para trabalhos em grupo, até para dissolver um pouquinho as panelinhas. Então, às vezes, eles compõem um novo grupo. Eu vou contar de 1 a 5 e os números 1 vão se reunir, vão formar um grupo. Meu Deus, isso é extremamente ansiogênico. Então, é uma estratégia que, se for usada com toda a sala, não vai ser usada com essa criança, porque ela vai se sentir extremamente impactada. Então, o professor ele tem que ter ciência disso. Bom, ele vai fazer grupo de 5, bom, o grupo dela pode ter 3, porque aí vai facilitar esse processo. Mas eu não faço distinção entre os meus alunos. Bom, mas a gente não quer ajudar essa criança, né? Então, a gente precisa abrir algumas exceções para poder ajudar essa criança, para que gradativamente ela consiga chegar no grupo de 5, para que gradativamente ela consiga chegar lá na apresentação de final de ano. Reforçar qualquer tentativa de enfrentamento da problemática, ampliando as exigências de acordo com os progressos. Então, aquilo que eu falei, cada conquista precisa ser celebrada. A criança ela tem que ter a satisfação da conquista, ela tem que ter o reconhecimento do esforço dela, o que para muitos é absolutamente normal e corriqueiro, chegar num lugar e dizer oi e perguntar como você está, como foi o seu dia. Para essa criança é algo extremamente aversivo. Então, cada palavra, cada interação, né? E aí eu vou fazer uma festa, eu posso dizer: nossa, que legal que você confiou em mim para falar comigo, tô muito feliz que você me perguntou isso. Então também não precisa soltar rojões e fogos, porque aí acaba colocando a criança em evidência. Procurar iniciar conversas fora do contexto de sala de aula e aumentar a autonomia dentro do ambiente escolar, né? Então, que os professores, eles não interagem com a criança só no momento ali da aula, né? Mas saiu pro intervalo, viu no corredor: oi fulaninha, que laço bonito no seu cabelo, gostei bastante, né? Então, em outros momentos, buscar essa interação de uma maneira mais amena, mais tranquila, para sair também daquele papel de professor, uma hierarquia, uma figura de autoridade. Assim a criança ela vai se sentindo gradativamente mais à vontade, né? Então, em termos de intervenção para o mutismo seletivo, o que a gente teria em termos de estratégias de uma maneira geral, né? Primeiro, o estabelecimento da confiança, uma boa relação terapêutica. Segundo, uma aproximação sucessiva com essa criança, respeitando as limitações dela em relação à dificuldade de falar, buscando meios alternativos para a comunicação na sessão. Posteriormente, um trabalho sobre as emoções, uma psicoeducação sobre as emoções, mais especificamente sobre a ansiedade, sobre os sintomas cognitivos, fisiológicos, comportamentais da ansiedade. E aí, num terceiro momento, trabalhando as distorções cognitivas, esses pensamentos distorcidos de que a minha voz é feia, de que as pessoas vão rir de mim, de que eu não vou conseguir. Então, esses pensamentos associados ao mutismo seletivo, fazendo análise de evidências, fazendo uma reestruturação cognitiva e
finalmente, então, uma exposição graduada diante das situações menos ansiogênicas para situações mais ansiogênicas. Acabei me esquecendo de falar antes disso, estratégias de manejo dessa ansiedade, né? Respiração diafragmática, relaxamento muscular progressivo, para que ela tenha ferramentas aí para lidar com essa exposição graduada. E essa exposição ela tem que ser pensada com muito cuidado, tem que ter uma psicoeducação da sua importância para que a criança tope colaborar nesse processo de exposição, que apesar de fortalecer a autoeficácia, eleva o nível de ansiedade. E aí, finalmente, algumas instruções para os professores, para a escola, porque esse ambiente ele tem que ser parceiro nesse trabalho que a gente vai desenvolver com a criança. Então, aqui, além do DSM-5, que traz os critérios para o mutismo seletivo, a gente tem, então, esse artigo que embasou todo o processo de intervenção, um artigo bem interessante que traz o relato de um caso para o tratamento do mutismo seletivo.